Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, pela graça de Deus, vamos abrir João capítulo 10 e nós gostaríamos, se Deus assim o permitir, neste sábado que vem, estarmos falando sobre a ovelha. Quem são as ovelhas? O que as ovelhas podem firmar os passos? E no sábado que vem, se Deus permitir, estaremos falando sobre o caráter das ovelhas. Mas uma das coisas que me chamou a atenção em relação ao assunto foi uma irmã que o marido abandonou, ele era pastor, e ele saiu com outra mulher, inclusive se casou com outra mulher, e ela é hoje uma mulher separada. E a pergunta do profundo do coração daquela mulher, ela estava dizendo: se Cristo voltasse hoje, Ele me levaria? Aquilo tocou meu coração, porque, irmãos, nós temos que ter plena convicção daquilo que Deus fez na cruz e fincarmos nossos pés na palavra de Deus, que é inerrante, que é eterna, é puríssima, é santíssima, é plenamente, completamente, eternamente fiel aquilo que Deus diz. O coração dela estava apertado, porque do modo do outro, é agora uma mulher separada, porque o marido lhe abandonou, e ela está firme no Senhor, e ela faz essa pergunta: se Jesus viesse hoje, Ele me levaria? Irmãos, eu e você, nós precisamos estar plenamente convictos na palavra do Senhor, firmados nessa palavra de Deus. Então João 10 é um capítulo tremendo, está no meio do Evangelho de João. Por que será que Deus, nesse Evangelho tão maravilhoso, tremendo, que vai trazer Cristo como centro de tudo, Cristo é a nossa vida, Ele é a luz, Ele é amor, Ele é a glória, que vai trazer as 8 vezes, 7 vezes eu sou, os 8 sinais, cada um deles falando da grandiosidade, da plenitude, da centralidade, da universalidade eterna do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No meio, nós vamos ver sobre a ovelha. João 1 começa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 mostra, irmãos, esse Cordeiro de Deus, que é o substituto, o sacrifício pleno de Deus, para comprar, para redimir, para buscar, para reconciliar o pecador com Deus, do modo irremediável, porque a sua salvação é plena, é poderosa e ela é eficaz, eternamente, e isso está na eternidade, não é só quando você nasceu de novo, está na eternidade de Deus. Esse Cordeiro de Deus, Ele morreu antes da fundação do mundo, porque Deus tinha os seus, e Deus ama os seus, e Deus dá a vida pelos seus, e a vida que Ele dá pelos seus, é a vida do seu Filho, que tem a vida, que é a luz,
que é amor, que é a glória de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, entender que nós somos ovelhas. Nós precisamos ver o que é uma ovelha. Se você for ver capítulo 10, ele vai falar, irmãos, pastor das ovelhas 6 vezes. Mas sobre as ovelhas, 14 vezes. E sobre o bom pastor, 3 vezes. Por que 3 vezes o bom pastor? Nada na Bíblia, irmãos, é por nada. Ela tem significado, porque o bom pastor fala do Pai eterno, do Filho eterno, do Espírito Santo eterno, onde todos, numa unidade santa, perfeita, eles têm um grande projeto. E nesse grande projeto, resume-se no bom pastor. Amados irmãos, a Bíblia diz em João 10, hoje eu não vou ler todas, eu vou deixar para outro dia, e diz assim, 27. Ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Esse é o caráter das ovelhas, que nós vamos ver outro dia. Eu lhes dei a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Em outra tradução, se você quiser, ele vai dizer, nunca arrebatará da minha mão. Esse ninguém é nunca pode arrebatar. Mas você tem 2 nuncas na palavra de Deus no Novo Testamento, irmãos, que chama a atenção. Outro nunca, ele vai estar lá em Marcos 9. Marcos capítulo 9. Eu vou ler de 43 a 48. Também nessa tradução, não é porque está errado alguma coisa assim, não, irmãos, é que não, nós vamos entender melhor se nós colocarmos a palavra aqui que vai dizer, olha 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendes as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Presta atenção, aqui ele está falando de um castigo eterno. Ele não está falando daquele que é salvo pela graça de Deus, do modo ou outro, erra, peca, porque para esse a Bíblia de Deus diz, se você confessares vos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Aqui ele está falando da essência do pecado, a vida na condenação do pecado, escravo do pecado, é filho do diabo, é filho das trevas. Ele está dizendo, olha, por qualquer coisa que existe em você, você perder ou não ganhar a vida eterna, é esse que é o conceito que ele está dizendo aqui. E ele vai dizendo assim, onde não lhes morre o verme, nem o fogo nunca se apaga. E ele continua dizendo, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida. Essa vida é a vida de Deus em Cristo Jesus, aleijado, do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, nunca se apaga. Ele continua, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo nunca se apaga. Preste bem atenção, irmãos. Existem 2 nuncas que nós dissemos aqui. Essa perdição eterna é um fogo que nunca
se apaga. Mas a salvação em Cristo Jesus, eterna, nunca vai se perder. Nós precisamos estar plenamente convictos naquilo que a Bíblia diz, irmãos amados. N vezes eu ouço isso daí, pessoas dizendo: eu era salva, mas eu perdi a salvação porque eu pequei contra Deus. E vive numa agonia, porque diz: olha, o meu nome foi escrito no livro da vida, mas Deus apagou porque eu errei. E novamente eu tenho que ir para o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício único, eterno, imutável, completo, pleno. Não precisa outro. Como é que nós vamos, amados irmãos, termos essa plena e poderosa salvação se nós não cremos no que a Bíblia diz? E se nunca contrapõe a outro nunca, uma condenação eterna, um fogo que nunca se apaga, uma salvação eterna, nunca você vai passar por esse fogo, porque você nunca vai perder a salvação em Cristo Jesus. Você não pode ficar no meio. Você precisa ver onde que você está. E a salvação eterna é para as ovelhas, não são para os bodes. E se você é uma ovelha, então você nasceu de novo pela graça de Deus. Você nasceu do alto. Você nasceu de uma obra tremenda da mente, do propósito de Deus antes da fundação do mundo. Ele arquitetou tudo que é suficiente para salvar um pecador como eu e você. Deus jamais, irmãos, vai mudar a sua palavra. Ele chega a dizer em Hebreus 6: não tendo por quem jurar, jurei pelo meu nome. 2 Timóteo 2, ele vai dizer: mesmo vocês sendo infiéis, eu permaneço fiel à minha palavra. Por que é que Deus jurou por ele? Porque nunca pode mudar, é imutável, é eterno. Ele fez uma aliança comigo, com você. Não foi você que fez uma aliança com ele. Se nós, todas as alianças que Deus fez com o homem com Deus, o homem quebrou. Agora Deus faz uma aliança eterna no seu próprio nome. É imutável, inquebrantável. É impossível que Deus minta. Então eu e você, irmãos, como ovelhas do Senhor, nós precisamos estar com plena convicção do novo nascimento. É nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Nós somos regenerados, nós fomos mudados, transformados, regenerados pela palavra de Deus. Nasceu de novo. A nossa natureza era bode, agora a nossa natureza é ovelha, porque a ovelha vem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos a natureza do Cordeiro, somos ovelhas do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é imutável. Lá em Isaías, olha o que diz Isaías 40. Tem muitos textos. 48. E isso repete em 1 Pedro capítulo 2. Ele vai dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece. Tudo que Deus faz é eterno. Você sabia disso? Porque Ele é eterno. A salvação é eterna, o perdão é eterno, a graça é eterna, irmãos. A filiação é eterna, a reconciliação é eterna. Tudo que Deus faz é eterno.
E se Ele nos fez nascer de novo pela sua imensurável soberania e graça de Deus e somente de Deus, então nascemos eternamente para o Senhor. Somos filhos de Deus, irremediavelmente filhos, e ninguém pode tirar. Nem se eu quisesse deixar de ser filho de Deus, que isso é um absurdo, não poderia. Se o meu filho quisesse deixar de ser meu filho, não poderia? Se o seu filho quisesse deixar de ser seu filho, não poderia? Ele tem nas veias o DNA meu, o DNA seu, e da sua esposa, da minha esposa. Quando nós nascemos do alto, nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. E o Espírito do Santo é de Deus, é Deus gerando a vida de Cristo em nós. E essa vida é eterna. Não tem como. 2 Pedro 2 diz que agora nós ganhamos a natureza de Deus. Quando Deus fala em filiação, é diferente de adoção. Nós adotamos uma criança, ela continua tendo DNA completamente diferente meu. Mas quando a Bíblia diz em adoção, filiação, Ele está dizendo agora vocês ganharam a genética celestial. Vocês têm agora um DNA celestial. Por isso nós, pela imensurável graça de Deus, porque Deus, pela sua imensa misericórdia, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E está dizendo, você deixou de ser terreno, você é celestial, você é meu, você é intocável. A sua salvação é plena e poderosa. A salvação de Cristo é plena e poderosa e eficaz, ninguém pode tirar. Você crê nisso, irmãos? Ou ainda você fica cambaleando com a salvação que Deus deu para você? Ou você fica ouvindo o diabo que vai dizer para você, está vendo de onde você veio? Olha o que fizeram, olha onde você andava, olha a vida sua totalmente mundana, perversa, carnal, seja o que for, não importa, irmãos, a salvação de Deus é um perdão eterno, e no seu perdão tudo está apagado. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O seu nome, o meu nome, abre seu livro, vai estar o meu nome e o seu lá, pela imensurável graça de Deus. Finca o pé na palavra do Senhor. Nós estamos em tempo que o inimigo está agindo poderosamente. Ele usa a palavra de Deus distorcida para confundir os filhos, para que nós percamos, irmãos, o descanso de sermos filhos de Deus. Percamos a visão que quando Cristo vier, nós iremos com o Senhor Jesus Cristo, pela imensurável graça dele, antes da fundação do mundo. Podemos fincar o pé lá. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 24, 35, ele vai dizer, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então quer dizer que nós vamos contextualizar nossa vida hoje, porque o mundo mudou? Hoje é outro mundo. 4, 6 mil anos atrás era outro. Então hoje é outro mundo, não muda nada. O pecado é pecado, a carne é carne, o velho homem, o diabo é o diabo, mas o nosso Senhor é o nosso Senhor. Ele é Deus, Ele é imutável, e Ele tem um povo, Ele chamou um povo, uma raça eleita, santa, é propriedade exclusiva dEle. E quando é exclusiva, irmãos, seja quem for, jamais vai romper essa cerca que está entre eu e a condenação, porque Cristo está entre eu e a condenação eterna, e em Cristo Jesus nós temos a salvação eterna. Pode acusar,
pode tentar condenar, pode tentar nos separar. Nunca seremos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nunca é nunca. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 35, já lemos, vou ler agora. Se ele chamou deuses aquele quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Olha Provérbios 30, irmãos. Há muito texto. Se quiser pegar o Salmo 119, você pode pegar o Salmo 19. Provérbios 30. 5 e 6. Você sabe por que Jesus usou a Bíblia? Quando foi tentado? Por que ele usou a Bíblia? Como homem, ele está ensinando eu e você. Creia na palavra de Deus, no que está escrito. Nem só de pão viverá homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Creia na palavra. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz e a Bíblia diz. Olha Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus, ela o que é? Pura. Aí para você entender porque o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus, no princípio. Aí se você for ver lá em 2 Coríntios 11, versículo 10, 2 Coríntios 11, versículo 3, vai dizer: olha, eu temo, do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês saiam da pureza e simplicidade que há em Cristo. Ele é o verbo, ele é puro. Isso quer dizer o quê? Não existe contaminação. E qual é essa pureza? Celestial. Ele é escudo para os que nele confia. Nada acrescente às suas palavras, para que não se repreenda e seja já achado mentiroso. Não acrescente nada. A palavra de Deus é pura. Não acrescenta absolutamente nada. Quem são essas ovelhas, irmãos? Quem são? João 10, versículo 16. Essas ovelhas são essas ovelhas que importa. Importa. Se vai ver dois importa. Há outros, mas esses dois importa. Jesus fala muito, importa eu ir para Jerusalém. Fala muito isso em Lucas. É necessário que eu tenha que ir para Jerusalém, porque Jesus ia morrer. Então aqui ele diz assim, olha, preste bem atenção. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me importa conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso que você vai entender esse importa de Jesus lá em João 3, versículo 14. E ele vai dizer: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. Esses que passam para essa obra do Senhor Jesus Cristo, esse novo nascimento, que nós não podemos nem compreender. Nós podemos falar um monte de coisa no nosso novo nascimento, mas uma coisa eu sei: antes eu era cego, agora eu vejo. Antes estava morto, agora ganhei vida. Antes era escravo, agora sou livre.
Antes eu era filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Pela sua imensurável graça, nós não conseguimos explicar. Mas uma coisa eu sei, que um dia aprove a Deus, importa o seu filho ir até aquela cruz, importa que ele seja levantado, porque dentro do importa está eu e você, amados irmãos, antes da fundação do mundo. Importa dar ao Pai aqueles que eram seus, e importa dar ao Pai uma grande família, que é a igreja, para o seu filho. Importa, é uma obra soberana de Deus. Por isso nunca, irmãos, nunca você perde aquilo que Deus deu para você. Deus diz: eu sou a vida. Ele deu a vida Zoe, a vida celestial, para mim e para você. E Ele vai dizer: quem tem a Cristo tem a vida, e quem não tem a Cristo não tem a vida. Ele vai dizer: o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Tocar é isso, sabe o que é? Agarrar. Não. Porque agora são filhos de Deus, são guardados pelo Senhor. Quem é esse Deus tremendo, maravilhoso, irmãos? Lucas 22. É um texto que o irmão Sidney gosta, porque deve falar profundamente do seu coração. Nós tem textos, irmão, que marcam a gente, porque fala profundamente do nosso coração. E olha, você vem aqui, é aquele duplo chamamento, irmãos, que nós temos desde o Velho Testamento. E quando há um duplo chamamento, é porque Deus está chamando a atenção para uma coisa extremamente importante. Marta, Marta, Ele está chamando eu e você para prestar atenção. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos irmãos. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Você tem um pastor que é um intercessor. Você é uma ovelha. E você tem um leão, um inimigo. Mas eu sou o seu pastor. Eu salvei você da morte. Eu quero restaurar. Eu quero transformar a sua alma. Por isso eu estou intercedendo por você. Mas outro texto tremendo, irmãos, lá 1 Pedro 5:8, você vai ver novamente esse maravilhoso pastor, sempre junto. 5, versículo 8, e diz: sede sobre vigilantes. Está falando para quem? Para a ovelha. Porque a ovelha é bobinha. Nós vamos estudar sobre isso depois, outro dia. É bobinha, muitas vezes ela é distraída, ela distrai com qualquer coisa, ela é temerosa, ela é medrosa, ela perde o rumo, ela tem visão curta, ela se enrosca fácil. Aí ele vai dizer 5:8, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no céu. Mas olha o 4, irmãos: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. Está o pastor, a ovelha está aí, e o inimigo. Mas nós temos ainda mais ainda do que isso. Se podemos dizer isso, Lucas 10, Lucas 12:32, irmãos. O irmão leu aquele texto de Mateus 6. Aqui também 12 vai falar sobre Mateus 6.
Mas preste atenção, esse termo no final aqui, versículo 32, não temais. Por que a Bíblia tem 366 vezes não temais? Porque as ovelhas são temerosas. As ovelhas são medrosas. São descuidadas. E olha que maravilhoso a palavra de Deus está dizendo aqui. Por que nunca, irmão? Não temais, ó pequenino rebanho. Está falando de quem? As ovelhas. Porque o vosso Pai. Está falando de quem? Paternidade. Aqueles que meu Pai me deu, nunca lançarei fora. Nunca, irmãos. Terceiro, e agradou a dar do vosso reino. Nós temos um Pai, nós temos, irmãos, um pastor, e nós temos um Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nunca, irmãos, nunca. Por isso, Davi escreve o Salmo 23, já envelhecido, depois que ele experimentou, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Que consolo, irmão, sabemos que nós estamos incluídos nessa soberana graça, providência de Deus antes da fundação do mundo, e que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, são guardados por Deus. Que bendita e viva esperança, irmãos, que é guardados por Deus nos céus. Ninguém pode tirar. Ela não murcha, ela não envelhece, ela não perde, ela não seca, porque está guardada nos céus pelo poder de Deus. Será que nós podemos, irmãos, fincar os pés no que a Bíblia diz? Finca os pés na palavra de Deus, irmãos. Satanás não poderá jamais pegar a mais débil, fraca, vacilante ovelha, porque ela é do Senhor. Jamais. Nem defeituosa, porque são ovelhas de Cristo, e se Cristo está nela, ela plenamente perfeita, salva diante de um Deus gracioso e amoroso. Deus vai olhar para o seu Filho em mim e você, para a salvação e para galardão. Ele olha o seu Filho em mim e você. Bendito seja Deus por isso. O renascido, o maligno, não agarra, não toca. Tocar aí é muito mais de tocar. Deus permitiu que tocasse em Paulo. Toca lá em Jó. Sim, agarrar para tirar das mãos dele. Ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém. Nunca. Nunca. As ovelhas são do Pai, dadas para o Filho. O Pai tem as suas ovelhas, Ele dá para o Filho. Irmãos, João 10, olha o que ele diz lá. João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para o Filho, irmãos? Você sabe o que o Pai deu para o Filho? A igreja, as ovelhas. É isso que ele está dizendo aqui. E na mão do Pai nunca pode ser arrebatado. Nós vamos ser arrebatados
quando Cristo vier. Mas nunca, nunca vamos ser arrebatados dos braços do nosso Senhor, das mãos de Deus. Nunca. Qual o segredo de nós sermos guardados diante de tamanha graça diante de Deus, irmãos? A Bíblia diz que nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Nossa vida está escondida em Cristo Jesus, guardada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Quem pode tirar? Eu pergunto para você nessa noite: qual o segredo de Deus nos guardar, de sermos assim guardados? O nosso amor ao Senhor? A nossa fidelidade a Deus? É isso? Nunca! É o amor de Deus por mim e por você. É a fidelidade de Deus. Nós perseveramos porque Deus persevera em ser fiel, e nos amar, e nos guardar nesse caminhar como peregrinos em terra estranha. Nunca, irmãos. Judas vai dizer que nós fomos amados, chamados antes da fundação do mundo, amados antes da fundação do mundo, guardados antes da fundação do mundo, porque já éramos dele. Como que pode alguém tirar aquilo que é dele? Nunca, irmãos, nunca. Olha João 10, versículo 18. Ele diz assim: ninguém atira de mim a sua vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelar. Esse mandato recebi do meu Pai. Agora preste atenção. Ninguém tira a vida de Jesus. Tira? Tira? Olha o versículo 28 então. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Alguém pode tirar a vida de Jesus? Ninguém. E Ele nos deu a sua vida. Alguém pode tirar? Não. O que nos garante? Ele mesmo. A vida de Cristo em nós, pela sua imensurável graça. Só pela sua graça e mais nada. Do mesmo modo que Cristo vive, nós também viveremos. Ele é a nossa vida. Por isso, o inimigo não pode tirar. O salário do pecado é a morte. Bom, Jesus foi até lá. Mas o diabo não pôde reter. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Agora, diante de Deus, irmãos, o novo nascido, é contabilizado dele algum pecado? Hebreus 16. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta, salienta a eficácia da obra de Cristo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aí você fala assim: mas Oswaldo, então, e a gente ainda somos pecadores, nós pecamos. Não para condenação, mas para perda de galardão. Não para condenação, porque é impossível eu e você sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. É impossível alguém que Cristo, Deus, justificou,
e colocou a justiça de Cristo nele, seja condenado eternamente. Nunca. Nunca. Será que cremos nisso, irmãos? Ou nós estamos ainda interrogaçãozinha? A graça de Deus, tem um irmão precioso de 1800 e pouco, ele diz assim: a graça de Deus é uma linha muito tênua, ela é muito fina. Por quê? Porque nós podemos levar a graça de Deus para a libertinagem. Judas está dizendo sobre isso. Transforma a graça de Deus em graça barata. Ah, não! Ah, eu sou salvo mesmo? Então eu vou para o mundão, vou pintar e bordar, vou fazer tudo o que eu quero, vou lá e vou fazer o que quiser, vou para o mundão. Se tiver ser um filho de Deus, você vai voltar. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai usar primeiro a vara, depois o cajado. Porque a vara é para disciplina, para levar eu você a arrependimento. Porque ninguém volta se não arrepender. Deus usa a vara para nos humilhar. Olha Deuteronômio 8. Por que levei vocês para o deserto? Para vos humilhar vocês. Para saber o que está no seu coração. Deus já sabia, eles não. E muitas vezes a ovelha está tão tola que nem sabe o que está no seu coração. E Deus vai fazer o quê? Usar a vara. Porque Deus é um carrasco? Não. Porque Deus nos ama. E somos seus filhos. E a vara vem para nos humilhar. Para quebrar a nossa autossuficiência, a autodependência, a autoglorificação. Para dizer, olha, eu não sou nada. Eu me abomino, vou ao pó. Deus usa, irmãos, porque Deus nos chama. Por isso, quão eternamente seguro está cada ovelha de Cristo. Agora cuidado. Romanos 5, 6 vai dizer, bom, a graça de Deus é maravilhosa desse jeito, então vamos viver no pecado. Vamos demudar, vamos fazer o que o mundo diz, vamos lá, um pecadão. Não. Como vai viver no pecado se você morreu para ele? Porque viver no pecado, você lembra 1 João 3, aquele que vive na prática do pecado é filho de quem? É filho do diabo. Não procede do coração o filho de Deus. O filho de Deus sabe suas limitações, sabe suas fraquezas e sabe. Mas uma coisa também ele sabe. Que ele é filho do Pai. Ele foi chamado para ser santo. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos, agora ele não tira os olhos de nós. Não importa onde. Ele não tira os olhos de nós. Seja onde for, Deus está com os seus olhos postos nos seus filhos. Olha o que Jesus disse para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aquele que poderia te dar o paz. O que os profetas pregavam? Cristo, o Messias. Ele é a paz verdadeira. O que eles faziam com os profetas? Matavam. Quem matava? O povo de Deus. Continua fazendo isso hoje. É só se falar de Cristo uma vez só, nunca mais. Aí que ele vai dizer, eu queria como uma galinha que coloca suas pintainhas embaixo das suas asas. Irmão, você parou para pensar. O Deus que não precisa de nada, que fez todas as coisas, ele se compara a uma galinha? Você já imaginou aonde Deus foi, irmãos? Para dizer, olha, vocês são minhas ovelhas. Eu cubro vocês com as minhas asas.
Fica debaixo do meu esconderijo, do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansarás. Fica debaixo da minha suficiência, que é o meu filho. E quando vem as tribulações, tentações, as dificuldades, preste bem atenção, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, porque quando você reconhece que realmente você é fraco, você confia no meu poder, e o meu poder é eficaz, é eficiente, ele opera poderosamente para que Cristo seja visto, expressado na sua vida. Quem é esse Senhor? Irmãos, será que esse conhecimento desse tamanho amor de Deus, imutável amor de Deus, não vai nos tornar descuidados em nosso andar? Será que não? Ocorre realmente ao contrário. Por quê? O amor de Cristo nos constrange. Pensando assim, um morreu por todos, logo todos, esses todos é a igreja, morreram. Para quê? Para que não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Irmãos, nós somos eleitos, nós somos filhos, e nós fomos comprados por alto preço, o preço do sangue de Jesus. Não somos de nós mesmos. Nós temos um outro Pai. João 8 diz para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não querem saber da palavra de Deus, diz: vocês são filhos, vocês têm como pai o diabo. E Deus está dizendo: não, eu sou seu pai agora, porque eu tirei vocês do reino das trevas e coloquei você no meu reino, do filho do meu amor. Agora vocês são meus, é propriedade minha. Vocês foram eleitos, adotados como filhos, filiação, e vocês foram comprados pelo meu próprio sangue. E no final dos tempos, quando manifestar o glorioso Cordeiro, ele vem salpicado de sangue, as suas vestes brancas, para que todos vejam, seja um trono, potestade, o mundo das nações, tudo no céu e na terra vai ver que ele prevaleceu, ele venceu. Foi através do seu sangue derramado naquela cruz, e nos fez filhos de Deus, que nunca alguém vai arrebatar da mão dele. Você crê nisso? Somos peregrinos, guardados pelo maior peregrino, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós temos um bom pastor. Nós temos, irmãos, o grande pastor, mas nós temos o supremo pastor. E se você quiser ver isso, leia Salmo 22. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Salmo 23, o grande pastor, o que ele está fazendo? Salvando a nossa alma. Ele é pastor das nossas almas. Mas ele tem o que? O supremo pastor. O descanso eterno da obra da cruz. O bom pastor, João, capítulo 10. O grande pastor, irmãos, você pode ver em 1 Pedro. O Hebreus capítulo 13. E o supremo pastor? 1 Pedro. Mas 1 Pedro 5, 1 Pedro 2 vai dizer que ele é pastor das nossas almas. Irmãos, são todas ovelhas? São todas ovelhas?
Quando o irmão falou entre o joio e o trigo, no meio da humanidade toda, você vai ter o joio e o trigo. Você vai ter ovelha e bode. Existe uma natureza de um bode que ele é muito parecido com uma ovelha. Muito. Se você colocar no meio da ovelha, Zé, você fala, ixi, é tudo ovelha. Mas tem algumas coisas que você vai aprender. Quando o pastor fala, ele não obedece. E quando a ovelha fala, é uma outra voz. E quando eles vão comer, ele não gosta da comida das ovelhas. Ele come de tudo. E quando vai beber a água, pode ser em qualquer água, ele bebe. As minhas ovelhas são minhas, porque foram eleitas, foram compradas e são filhos de Deus. Ouve a minha voz e elas reconhecem a minha voz. Então quando o pastor chega diante de todas aquelas ovelhas e o bode no meio, e o pastor começa a falar, as ovelhas começam a voltar e se unem e vão juntas, mas o bode, isso não está falando da igreja, está falando da humanidade, onde tem ovelhas e bodes, trigo e joio. Quem vai julgar isto? Só Deus. Por isso não confunda com a igreja aí. Não é igreja. Ele está fazendo comparação da humanidade. Porque na igreja nós devemos julgar o pecado. Não devemos? Sim. Ele está falando da humanidade, onde que tem bodes e ovelhas. Agora João, terminando, João 6:70, ele diz assim: replicou Jesus, não vos escolhi eu o número de 12, contudo um é vós, é filho de quem? Filho do diabo. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia diz que muitos, Mateus 7, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós profetizamos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Quem Deus conhece? As suas ovelhas. Qual é, irmão? Qual é o grande empreendimento na vida de uma ovelha? Conhecer o seu pastor, o seu bom pastor, seu grande pastor, seu supremo pastor. E quanto mais nós conhecemos esse bom pastor, mais a ovelha fica parecida com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca, amado irmão, eu pude dizer para aquela irmã, não eu, a palavra de Deus, e ela saiu dali aliviada, descansada na suficiência da graça de Deus. Não são as suas mazelas, nossas debilidades, nossas fragilidades, nossas fraquezas que vão impedir, irmãos, que nós nunca
arrebatará da minha mão. E quando Deus diz às suas ovelhas, Ele não conhece as nossas ovelhas dele? E nós aqui, você analisou você como ovelha? Nós vamos ver pela graça de Deus, se Deus permitir, no domingo que vem, no sábado que vem, o caráter dessa ovelha. Deus escolheu as ovelhas. Ele não sabia que ovelhas eram essas? Sabia. Todas as minhas fraquezas e as suas, Deus não sabia? Sabia. Mas Deus escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que essas ovelhas fossem conformadas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fosse uma expressão do bom pastor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Finca o pé, irmãos. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.